Bom, gente, vamos começar mais esse bate-papo cultural, né? Tendo algumas pessoas conhecidas que sempre vêm, outras acho que primeira vez. Sejam bem-vindas. E a gente tem esse evento mensalmente, pelo menos uma vez por mês, né? Chegamos já a fazer alguns meses aí, depende de ter disponibilidade das pessoas. É um evento que o arquivo faz em parceria com a Unesp, com o professor Romualdo, né? Ele que tem sido nosso companheiro nesses anos, né? Começamos lá em 2009. Depois, o bate-papo cultural ele fica disponível no site do arquivo, né? Então, quem quiser assistir de novo, quem não pôde vir, tem essa possibilidade de estar acompanhando. A gente acha que isso é bem bacana e tem sido muito frequente as pessoas que falam para a gente ou que escrevem lá no site, né? Eu vi, assisti, não pude ir. Então, a gente tem insistido nessa prática para que as pessoas possam estar participando, né? Queria dar o recado que a gente está com as inscrições abertas do concurso fotográfico Rio Claro Revela Sua História. Ele é um concurso que quer mostrar a história, trabalhar em cima do conceito de história do presente, né? É o registro do que está acontecendo na cidade. Cada ano a gente faz um tema diferente, porque aí a gente vai cobrindo, vamos dizer, né, as coisas que vão acontecendo. Esse ano, por ser o ano da Copa no Brasil, a gente pensou em retratar o futebol em Rio Claro. O que aconteceu em Rio Claro no ano da Copa, né? A ideia é essa. Então, são convidadas as pessoas, não precisa ser profissional, né? Amadores. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera, né? As câmeras estão boas, né? E é bacana a gente poder ter essa participação também, né? Daqui 100 anos, né? Alguém pode estudar o que aconteceu em Rio Claro no ano da Copa, né? O que estava acontecendo no futebol de Rio Claro? A ideia mais ou menos é essa. Nós vamos começar essa atividade de hoje assistindo um documentário, né? Vocês viram na chamada, que se chama 15 Filhos, que trabalha a questão de como é que era a infância nesse tempo, né? No tempo em que a gente viveu aí os chamados anos de chumbo, né? E aí depois a gente tem a Dizete, que veio ajudar a gente a pensar um pouco essas questões do filme, as questões da vida, as questões da infância, né? Que infância é essa que a gente tinha, que infância a gente tem, como é que a gente trabalha com isso, né? Nessa tarefa difícil que é viver, né, gente? Viver não é uma coisa simples, né? E como é que a gente trabalha, então, com essa questão e com as crianças. Bom, gente, então vou chamar a Dizete para vir conversar com a gente. Não sei se vocês sabem, mas uma das pessoas que dá depoimento aqui é a filha do Orlando Momente, um rioclarense que foi para São Paulo com 21 anos, foi trabalhar na Companhia Antártica e que se ligou ao movimento operário da época e que é um desaparecido, né? Que não se sabe dele. Ela, nesse momento, vive uma dureza grande. Eu não sei se a mãe estava grávida ou ela era recém-nascida quando isso aconteceu, mas a mãe está com Alzheimer. Ela adotou uma criança deficiente, a Rosana. Ela tem uma vida bem dura, funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, na saúde. E ela é uma menina bem triste, assim, né, com o que aconteceu. E eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas algumas pessoas conversaram com ela. Quando nós fizemos aqui no arquivo o pedido de desculpa pública, né, que veio o Ministério da Justiça, tal, fizemos para as nossas 3 vítimas, inclusive por Orlando, ela não quis vir, ela não veio, né? Então, os outros, só de um veio, né? O da Cecília Vetten também, que é rioclarense, também eles não vieram. Veio só do Abílio Clemente Filho, que também é um desaparecido político, era aluno da Unesp aqui em Rio Claro,
e saiu para comprar cigarro e não voltou. A pergunta é se tem desculpa para isso, né? Pois é. Então, Dizete, minha amiga, é psicóloga, psicanalista, tem uma formação sólida, né, de estudiosa, né, pessoa bastante consciente do trabalho que realiza, professora da Unimep atualmente, e vai então discutir um pouco com a gente, né, essas questões aí que passam pela vida. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo carinho, pela possibilidade de estar conversando com as pessoas na minha cidade, que é uma coisa que eu raramente tenho a possibilidade de fazer e sinto falta, né? Assim, sinto muito a vontade de poder estar circulando mais por aqui. Bom, eu queria começar dizendo assim, que eu não sei como fica para vocês, mas para mim é extremamente impactante as coisas que dizem respeito a esse período histórico. Eu era criança, né? Pode não parecer, mas a gente era criança, a gente existia. Eu não, nem tanto. Mas, enfim, eu lembro de andar na rua e ter medo da polícia. Era uma coisa assim, tinha uma tensão, né? Na escola, você tinha que ser muito bem comportado. Então, assim, o reflexo disso, né, eu acho que atravessou a infância de todos nós, né? Obviamente, dessas crianças num outro lugar subjetivo. Mas a marca que isso deixa na nossa história é uma coisa que a gente verdadeiramente não pode esquecer. Né? Isso tudo que está acontecendo durante todo esse mês, né, eu tenho ficado muito contente de poder que isso possa estar acontecendo, que a gente possa estar conversando sobre isso com as pessoas que não tinham nascido naquele período, né? Porque tem gente que acha que aquilo não existiu, né? Que nem aquele povo que acha que Auschwitz não existiu, né? E acha que aquilo não era bem assim, né? Então, poder falar dessas coisas, poder dar voz para essas crianças, né? Para essa experiência subjetiva que essas pessoas viveram, é fundamental. E aí que eu queria fazer alguns ganchos. A minha intenção é estar fazendo alguns ganchos, e um deles está em relação a um texto que, para mim, é muito importante da obra do Freud, que chama Recordar, Repetir e Elaborar. Nesse texto, ele vai fazer, brilhantemente, mas ele vai dizer para a gente uma coisa mais ou menos assim. Enquanto a gente repete para não lembrar, e a repetição ela só tem lugar aonde a gente não está apropriado da nossa própria história. Né? Então, poder marcar esses 40 anos, poder falar disso, a importância disso é para a gente não repetir a história. Para a gente poder elaborar o que é isso, o que significa, né, os povos, as pessoas precisarem viver situações, esse precisarem, por favor, é com aspas, né, mas que lugar é esse que sustenta numa cultura uma experiência de Estado autoritário? O que é isso? Que preço é esse? Né? O que a gente que sintoma, que é assim que a gente vai chamar, né, na psicanálise, mas que sintoma que está sustentando esse funcionamento? Que sustenta um funcionamento da gente viver numa cultura, numa sociedade que reafirma, reproduz e retroalimenta as relações autoritárias. E aí, esse é um ponto, né? Eu vou soltar coisas, porque eu quero muito que a gente possa conversar, porque eu acho muito impactante esse vídeo, para a gente sair daqui sem verbalizar o que está sentindo, assistindo isso tudo, tá? Mas, enfim, essa questão de poder falar das coisas que a gente vive, poder pensar, poder lembrar, para poder elaborar. Esse é, digamos que, o mote do funcionamento de um trabalho em análise. É poder se apropriar do que tem, o que sustenta o que eu repito inconscientemente na minha vida. Bem, nesse sentido, esse é um aspecto para pensar, e eu queria fazer esse exercício fazendo catapultando a nossa reflexão para hoje. Né?
essas crianças, essas pessoas que nos falaram há pouco, viveram situações de violência. Mas a família do Amarildo também. Né? E o Amarildo morreu não tem 1 ano. O moço que foi amarrado num poste anteontem, né, seminu e açoitado, porque foi pego num assalto. Espera aí, o que é isso? O que sustenta isso? Eu estou vivendo isso hoje, eu estou vendo isso do meu lado acontecer. O que está acontecendo com a gente? Né? E aí, pensar também, que é um pouco a chamada da nossa conversa, é pensar um pouco o que é a infância. Né? E o quanto a infância é uma experiência de violência. E aí deixa eu tomar cuidado e falar o que eu estou abordar essa frase, né? Dizer o que eu estou querendo tocar com isso. A vida é uma experiência que produz violência. Por quê? Porque a gente tem que se haver a todo instante com as coisas não serem do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente desenhou para elas, ou fantasiou, ou desejou, ou imaginou. As coisas, a gente tem que sempre lidar com a condição humana que é de incompletude. Né? Nós somos faltantes, nós somos mortais, e isso não é uma experiência simples. Né? E aí se haver com as cicatrizes que isso vai deixando na gente, é uma questão de presente e preemente na vida. Pensando então que a gente nasce um pedacinho de carne. A gente não é a gente quando a gente nasce, né? A gente vira a gente, né? A gente se constitui. Isso é uma coisa que é muito importante, a gente poder se apropriar disso, se aproximar dessa ideia. O homem é um bicho que, se nascer e ficar num cantinho, morre. Ele não se sustenta sem um investimento do outro, de um cuidado de um outro naquele pedaço de carne. Né? Entendendo assim, né, que a gente se constitui ao longo, né, a gente vai ter aí momentos para isso é processual e isso vai se dar ao longo da vida da gente. Ao longo da nossa infância, isso vai ter momentos. Né? Vão ter momentos em que determinadas coisas vão estar marcando a nossa experiência. E aí é corporal no primeiro momento, é sensório-motor, e aí vão se ampliando as nossas experiências para a gente poder se constituir. E esse processo de constituir-se é o que eu estou colocando para vocês, que é um processo que a violência do enfrentamento desse desbravar-se é constitutiva da gente. Isso é diferente de justificar um Estado autoritário ou a violência e as relações autoritárias. Tá? Bem diferente. Mas, voltando, o que vai construir, vai sustentar esse processo de constituição é o investimento de um outro em nós. Tá? Vamos pensar aí as figuras parentais, né? Os pais, quem exercer as funções materna e função paterna. Tá? Isso, de novo entendendo, isso é função, né? Porque parir é um detalhe, né? Faz parte do processo, mas em si não diz nada. É o investimento do exercício da função da maternagem e da paternagem que vai propiciar a sustentação desse processo de constituição do sujeito, né? Da gente se constituir enquanto gente. Então, o olhar desse outro, né, desse fora de mim, o que esse olhar vai investir em mim, que vai dar sustentação para eu poder estar me configurando subjetivamente. Tá. O como esse olhar vai me marcar é que é uma coisa que eu queria que a gente pudesse se aproximar, né?
Porque é nesse como que está a diferença e está a questão das relações. Se é um como que é horizontal ou se é um como que é vertical. Se é um olhar que se dá aqui ou se é um olhar que se dá de cima para baixo. Né? Eu lembro, quando eu comecei a estudar essas coisas, que uma das primeiras coisas que mais me marcou foi uma professora falar assim, não, você vai conversar com uma criança, você agacha e olha no olho dela. Eu falei assim, nossa, mas isso é óbvio, mas como eu nunca pensei nisso antes? Né? Provavelmente porque as pessoas não se davam o trabalho de agachar e olhar para mim. Não, talvez sim, mas enfim, é o óbvio, mas há uma concretude nessa cena, né, que é essa concretude que eu quero que a gente possa deixar marcada para conversar. Porque isso em todas as nossas relações. Né? Eu tenho uma história de trabalhar na questão da saúde mental e trabalhar na lógica da luta antimanicomial. E eu lembro que um dia, num desses momentos estudando, disse numa aula para uma professora, que eu falei assim, professora, mas manicômio a gente faz em qualquer lugar. E foi impactante, porque não era hora de falar isso. Mas daí eu fui sustentar, falei assim, não, você faz manicômio na escola, você faz manicômio em casa, você faz manicômio no trabalho. Você não precisa do hospício para fazer manicômio. O muro do hospício é um lugar emblemático, histórico disso. É óbvio, temos que cuidar disso também, não estou desmerecendo a luta. Mas, assim, é no encontro com o outro que eu vou decidir, e aí nesse decidir eu estou dizendo, da minha implicação e da minha posição ético-política na vida, eu vou decidir o que eu quero para o mundo que eu vivo. Eu quero sustentar relações da ordem da opressão, relações que vão objetificar, eu gosto de uma palavra que eu falo coisificar, né? Eu vou coisificar o outro, né? Eu vou deixar ele numa posição de objeto para o meu bel prazer, ou eu vou reconhecer ali uma condição de sujeito desejante, de alguém que tem escolhas e pode escolher coisas que não sejam as minhas, pode fazer escolhas que não sejam as que eu gostaria que aquele sujeito fizesse. Né? E aí, como que fica? Como eu sustento, né, essa coisa que a gente fala hoje em dia, né, que é a tolerância à diferença, né? Não é tolerância. Se for tolerância, já não tem conversa, já não é respeito, né? Porque tolerar é tolerar, né? Tolero, né? Mas enfim, o lugar da possibilidade da diferença, do outro ser diferente, né? E é aí que está, eu acho que é aí que pega, né, o eixo do que eu estava dizendo no início, do que é uma sociedade autoritária, do que são as relações de um Estado, que sustenta um Estado autoritário. O que sustenta o Estado autoritário é o cidadão desse Estado autoritário. O Estado autoritário não é entidade, né? Não é vai ter bombo para baixar a entidade Estado autoritário. O cidadão é o cidadão desse Estado autoritário. E aí eu queria perguntar, que cidadão... Então que cidadão que é esse? Que lugar é esse, desse ser que sustenta a lógica das relações autoritárias e das relações que produzem o eixo manicomial? Que é isso que eu estou falando, de você não sustentar o outro na singularidade dele. Se ele não for igual a você, ele não pode existir. Porque os pais desses meninos morreram? Porque eles pensavam diferente dos caras que estavam segurando o poder. E não podia pensar diferente. Não existe lugar para ser diferente. E aí que eu queria que a gente pudesse começar a pensar em realmente conversar, é que eu entendo que há uma potência nesse encontro horizontal. Na horizontalidade há uma potência que nós que entendemos, né, que é possível, né, a partir da nossa implicação na vida, construir outros lugares,
né, que a gente possa construir isso no micro. Né? Para mim, isso também é uma coisa que para mim é muito clara, é no micro político que a gente faz qualquer possibilidade de revolução. Eu não acredito na condição de uma revolução macro. Né? Eu acho, sem ela ela sendo reflexo de uma avalanche de micro-revoluções, sim. Mas só enquanto um efeito, né, de condições, de eventos micro. Né? E aí, quando eu estou falando micro, eu estou falando disso. Eu estou falando da minha relação com o meu aluno em sala de aula. Né? Da minha relação, das minhas relações sociais. Né? O quanto, assim, um pouco antes, como eu estava com a Tereza, de situações da vida, e eu falei assim, não, a diferença da gente ser analisada é que a gente tem umas sacadas e tem umas armadilhas, uns cantos de sereia que a gente não cai mais. Né? Alguns a gente ainda cai, claro, mas outros não. Então, assim, tem algumas provocações cotidianas, né? E que você vira e fala, opa, isso não me pertence. Né? Essa história aqui, não. Né? Essa história aqui, sim. Então, essa condição de fazer escolhas, né, diz de uma possibilidade de olhar para as coisas nessa condição do olho no olho. Né? Obviamente, eu acho que isso tem a ver com a minha história, né? Eu não nasci depois que eu comecei a estudar psicanálise, é claro, né? Mas tem a ver com uma história assim, que eu aprendi na minha casa que não era chamando meu pai de senhor que eu respeitava o meu pai. Né? Eu podia chamar ele de pai, ou papai, ou pelo nome, e que isso não aviltava a autoridade dele. Né? Então, assim, mas vamos lembrar que isso não foi a realidade dele, da geração dele. Né? Que é outra coisa também. Né? A gente está num tempo das coisas que também exige da gente muito. Né? Eu não falar, às vezes, ficar nessa posição de atrás do microfone, mas a gente está vivendo um tempo em que a gente não tem mais as coisas, elas são voláteis, né? As coisas, elas têm uma velocidade e um tempo, né, que não são mais os mesmos. Né? Esses dias eu estava discutindo com uma equipe. Eu trabalho com atenção psicossocial, então eu trabalho tanto na área de saúde como na área social, e a gente estava com um grupo discutindo alguns casos. E assim, acabou, gente. Família tem que ser um negócio que o povo tem que sentar e começar a estudar tudo de novo. Porque as configurações que a gente tem hoje de família exigem da gente que trabalha com as crianças, a escola tem que se ligar. Né? Se ela está esperando aquela reunião de pais que vai vir a mãe porque o pai ficou trabalhando, porque tem uma mãe que estava em casa, ou que tem um pai... Tem uma avó, tem uma tia, tem uma madrinha, não tem nenhum. Né? O cara se sustenta por outras vias, do ponto de vista subjetivo. Então, assim, esses dias eu escutei um negócio que eu achei tragicômico, né? Engraçado, mas não é tão engraçado assim, que assim, a gente tem uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Tudo isso na mesma cena. Né? Porque a nossa estrutura, né, se você pega fotografias das salas de aula do século XIX, as carteiras estão do mesmo jeito que as carteiras estão hoje na sala de aula. Igualzinho. Né? Então, isso que eu acho que faz a gente pensar. Então, quando a gente para, nesse mês, para pensar nas coisas, na nossa história, né, recente, que vão pensar, 40 anos não é tanto tempo assim, e não é mesmo, do ponto de vista do tempo histórico, 50, vai, não é tanto tempo, 50, não é tanto tempo assim, do ponto de vista do tempo histórico, a gente tem que lembrar disso para pensar no que a gente está fazendo hoje. O que tem de repetição nas nossas ações hoje. Eu acho que isso que ficou para mim quando vi esse documentário. Né? É pensar que tem marcas para essas pessoas,
É pensar que não tem desculpa para isso? Não tem. Né? Essa história de não, tem que pegar esses caras que fizeram isso e condenar, Tudo bem, não vou entrar nesse mérito, mas isso não vai mudar a história dessas pessoas. Nem isso vai mudar a história dessas pessoas. Né? Porque é um fato, eles não tiveram um corpo para enterrar. Né? E o velório, o enterro, são situações simbólicas fundamentais para a gente dar conta de elaborar uma coisa que não tem representação simbólica, que é a morte. A morte não tem representação simbólica, a gente não dá conta disso. Né? Tirando as respostas religiosas, né? A gente não dá conta dessa realidade, da condição humana de incompletude. Então, é muito importante a gente poder velar o nosso ente. E essas pessoas não tiveram direito a isso. Né? Esses filhos não tiveram esse direito. Então, eu não acho que existe desculpa, que existe reparação para isso. Eu acho que o que pode significar uma possível reparação para isso é a gente não esquecer dessas coisas, recordar dessas coisas para não repeti-las. Isso que eu entendo que é o fundamental.